medo de falar em público? Como melhorar? Se esse é o primeiro vídeo que você assiste meu, deixa aqui nos comentários, hashtag primeiro. É o segundo, é o terceiro, deixa aqui nos comentários, hashtag segundo, terceiro, quarto, 50º. Eu quero saber sobre você. E eu tenho uma pergunta específica para te fazer. Você que está aqui comigo nesse momento, você tem medo de falar em público? Imagina que esse medo possa ir de uma escala de 0 a 10. Onde é que está o seu medo? De 0 a 10. 0 completamente nulo, você não tem medo nenhum. 1, você tem medo de vez em quando, depende muito do público. Por exemplo, se é um público que sabe muito mais do que você vai sentir medo. 10, você tem pânico total, você trava. Inclusive, você nem fala em público de tanto medo que você tem. Você que está aqui comigo agora, tem medo de falar em público? De 0 a 10, quanto? Deixa aqui pra mim nos comentários. Eu sou psicóloga e Master Coach especialista em destrave emocional. Você pode estar aqui assistindo esse episódio meu e pensar: ah, mas pra Gi é fácil falar em público, gravar vídeo, ela é psicóloga, ela é Master Coach, ela dá palestra, ela dá treinamento. Nem sempre foi assim. Quando eu fazia psicologia... Meu Deus, me formei em 2002, enfim, faça as contas aí. Quando eu me formei em psicologia, na verdade, quando eu entrei em psicologia em 97, 98, eu tinha muito medo de falar em público. Eu tinha pânico de falar em público. Eu queria. Eu participava de grupo de jovens, eu via aqueles jovens adolescentes falando lá na frente e eu sentia uma vontade imensa de estar lá e também poder falar. Mas imagina que eu ia fazer aquilo, só de pensar, meu coração disparava, me dava dor de barriga, vontade de ir no banheiro, sabe assim, piriri brabo. Só de pensar. Se eu tinha que conversar com alguém, igual eu falei que eu participava de grupo de jovens, às vezes eles faziam grupinhos menores e a gente tinha que conversar, se apresentar. Eu nem ouvi o que as pessoas falavam, porque internamente eu já estava em sofrimento pensando do que eu ia ter que falar. E assim, gente, o que eu tinha que falar era tipo meu nome, aonde que eu tinha nascido, quantos anos eu tinha, onde eu estudava. Mas para eu falar aquilo num grupinho de 5 pessoas eu já passava mal. E branquinha do jeito que eu sou, eu ficava com uns vermelhões aqui. Todo mundo sabia que eu tava nervoso. E ainda isso piorava mais ainda, porque eu pensava: meu Deus do céu, o que estão pensando de mim? Vai me achar uma retardada. Então, internamente, eu tinha uma avalanche de pensamentos negativos e sabotadores que como a palavra já diz, me sabotava. E esse é o primeiro ponto que eu quero destacar para você. Você que tem medo de falar em público, não importa a situação, às vezes o seu medo é de falar em público quando o público é grande, às vezes o seu medo é de falar em público quando o público é conhecido, ou quando é desconhecido, ou quando as pessoas supostamente sabem mais do que você, ou quando as pessoas estão te avaliando, ou quando você tem que falar no microfone, ou quando você tem que gravar vídeo. Não importa qual é o seu medo e qual é o contexto. Inclusive, deixa aqui pra mim qual é o seu medo e em qual contexto você sente mais medo. Quanto mais eu souber de você, mais eu vou conseguir contribuir para você aqui nesse nosso canal. Eu gosto de falar que esse canal não é meu, esse canal é nosso. Você pede, você comenta, você me conta o que está acontecendo com você e eu venho aqui pra gente fazer esse bate-papo online. Então, como eu estava te dizendo, eu mesma tinha esse medo. E a primeira coisa que você precisa identificar é o que acontece internamente dentro de você, qual é o contexto que gera medo. No meu caso, eu tinha medo em todos os lugares. Pessoa conhecida, desconhecida, eu tinha medo. Só que quando eu comecei a fazer psicologia e eu comecei a entender sobre as emoções humanas e sobre como é que, como psicóloga, eu poderia ajudar as pessoas a se destravarem, eu comecei a aplicar em mim mesma aquilo que eu estudava. E foi dando certo. E eu lembro que logo no primeiro ano, a gente teve que fazer um seminário que para eu superar aquilo, eu sugeri para o meu grupo para a gente fazer como se fosse um teatro. Então não era eu falando em público, era um personagem. E essa metodologia que eu fui desenvolvendo ao longo do tempo, para eu me expor diante das pessoas, para eu me sentir mais segura, para eu conseguir me libertar daqueles pensamentos, foi dando certo com amigos meus. E conforme eu fui crescendo dentro da psicologia, eu fui passando esse conhecimento para outras pessoas. E aí eu comecei a dar cursos de oratória,
palestras. Imagina aquela menina que morria de medo, que morria de vergonha. Aquela menina que se sentia insegura em todos os contextos, até para conversar num grupo de amigos. Agora, dando palestras e treinamentos para ajudar outras pessoas a também vencerem seus medos. Então, eu quero dizer para você que, se essa menina que tá aqui hoje, mulher, né, conversando com você, conseguiu, você também consegue. E sabe por que você consegue? Porque a psicologia do ser humano existem padrões, existe uma metodologia. Óbvio que nós somos pessoas diferentes, sim. Quantas? Hoje, no dia que eu tô gravando esse episódio pra você, mais de 7 bilhões de pessoas no planeta Terra. 8 bilhões de pessoas no planeta Terra completamente diferentes umas das outras. Completamente diferentes, mas com padrões da psicologia do ser humano. E são esses padrões que nos fazem destravar. Quais padrões? Eu quero contar 3 para você. Primeiro padrão é você identificar o que gera medo em você. O que gera medo em você pode ser diferente do que gera medo no seu vizinho, no seu irmão, ok? Mas você tem que identificar qual é a situação que gera medo em você. Depois que você identificou, você vai para o passo 2 e você vai perceber o que acontece no seu corpo e o que acontece na sua mente. O que acontece com você? Como é que você respira? O que você pensa? Como é que fica a sua postura? Você identificou isso? Você vai para o passo 3, que é para o passo de mudar esse padrão. Bom, você já sabe o que não funciona. Você já sabe o que gera medo. Agora você vai trocar pelo padrão que funciona. Então você vai mudar sua fisiologia. Sua fisiologia envolve sua postura, seus pensamentos, sua respiração, envolve tudo. Você vai mudar a forma como você se expressa e você vai mudar, consequentemente, os resultados que você tem. Fez isso, eu garanto para você que vai dar certo. Eu garanto que seu medo vai ser superado. Inclusive, eu escrevi um livro digital onde eu falo dos 7 erros que travam uma pessoa na hora de falar em público. E esse livro eu vou deixar o link para você fazer o download dele gratuito aqui na descrição do episódio de hoje. É só você clicar no link e fazer o download que eu mando o livro digital para você gratuitamente no seu e-mail, ok? Você não vai pagar 1 centavo para ter esse conteúdo. E obviamente que eu conto os 7 erros e as 7 soluções, tá certo? Então para você que quiser mais, tá aí o e-book para você. E deixa para mim seu comentário, qual o seu aprendizado com esse vídeo de hoje? O que de tudo que eu falei fica para você? Deixa aqui para mim, vamos interagir, quanto mais eu souber, mais específico vai ser o conteúdo que eu vou trazer aqui para você. Combinado? Beijos, fique com Deus, deixa o seu like, inscreva-se no canal e eu te vejo no próximo episódio. Tchau!